Bom, gente, então a gente vai falar hoje sobre direito civil, né? Vamos dar continuidade na nossa aula de direito civil, na parte de responsabilidade civil, para falar sobre o dano ou prejuízo. Como a gente viu na aula anterior, para que se configure a responsabilidade civil de alguém, é necessário que necessário compor três elementos. O primeiro elemento é a conduta humana, uma ação ou omissão de alguém, né? O segundo elemento é o dano ou prejuízo, então uma lesão a um interesse jurídico tutelado de alguém, e um nexo de causalidade entre essa conduta humana, entre essa ação ou omissão, e esse dano, esse prejuízo que é causado a interesse jurídico de outrem, né? Esse dano deve ser consequência direta e imediata dessa conduta humana. Então, esse é o nexo de causalidade, ou nexo causal, é o terceiro elemento. Como a gente viu, modernamente, não se coloca a culpa como um dos pressupostos, um dos elementos da responsabilidade civil, né, mas sim como um dos seus fundamentos, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade civil subjetiva, a culpa interessa, de fato. Mas quando a gente fala em responsabilidade civil objetiva, não é a culpa que interessa, mas sim a adoção pelo nosso sistema jurídico atual do que a gente chama de teoria do risco. Então, nesse caso, bastaria uma conduta humana, um dano e um nexo de causalidade entre esses dois outros elementos para que se configure a responsabilidade civil. Então, atualmente, não se considera mais a culpa como um elemento da responsabilidade civil, mas sim como um dos seus fundamentos, junto com o risco. Tá, isso a gente já viu. Bom, a partir disso a gente pode conceituar dano, né, seguindo aqui a lição do Rodolfo Gagliano, do Rodolfo Pamplona Filho e do Pablo Stouza Gagliano, né? A gente pode conceituar o dano ou prejuízo como uma lesão ao interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado, agora que eu vi que com flexo gentil ali, causado por ação ou omissão do sujeito infrator. Então, lesão ao interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator. O dano é um elemento essencial da responsabilidade civil, tá? De modo que, como a gente viu anteriormente, eu posso até falar em responsabilização civil de alguém sem que haja culpa, né? Mas eu jamais posso falar em responsabilidade civil de alguém sem que haja prejuízo, sem que haja demonstração do dano. Então, esse é um elemento essencial, tá? Esse é um elemento essencial do negócio jurídico. Então, negócio jurídico, não, desculpa, da responsabilidade civil. Né? Então, essa lesão, ela não significa mais, e daí porque patrimonial ou não, simplesmente uma diminuição no patrimônio de alguém, mas também pode ser decorrência de uma lesão a um direito personalíssimo desse alguém, né, quando a gente vai estar falando do dano moral. A gente tem que pensar que a partir de 1988 é incontroverso, tá? O direito de dano moral. Você pode parecer estranho a partir de 1988, mas antes de 1988, salvo algumas decisões pontuais do Supremo Tribunal Federal, que era quem tinha, na época, a atribuição de falar sobre o direito civil brasileiro, não se reconhecia, de modo geral, o dano moral, apenas o dano patrimonial. O que nos leva, inclusive, ao segundo ponto da nossa disciplina, né, o segundo ponto da nossa aula de hoje, que são as espécies de danos indenizáveis, né? Eu vou ter, então, o dano, que pode ser um dano patrimonial ou um dano, deixa eu botar aqui já tudo certinho, um dano patrimonial ou um dano extra-patrimonial, tá? O que é o dano patrimonial? De forma genérica, a gente pode conceitualizar o dano patrimonial como uma lesão a bem ou direito economicamente apreciável do seu titular. Então, dano patrimonial, tá? É uma lesão a um bem ou a um direito economicamente apreciável do seu titular, né? É o que ocorre, por exemplo, quando alguém sofre um dano na sua casa ou no seu veículo, tá? Esse dano patrimonial ele pode se dividir em danos emergentes e em lucro cessante. Logo em seguida a gente vai fazer essa distinção entre dano emergente e lucro cessante, né? Mas a gente pode rapidamente dizer que o dano emergente é o dano presente, tá? E o lucro cessante é o dano futuro, tá?
Então, dano emergente é o dano que ocorre no seu patrimônio contemporâneo, né, enquanto que o lucro cessante é o dano que ocorre no patrimônio futuro, né, da vítima. Né? Bom, e o dano extrapatrimonial é aquele que se configura quando há uma lesão a um direito personalíssimo do titular, né? E a gente vai estar na seara daqueles direitos de personalidade que estão lá entre os artigos 9 a 21 do Código Civil, imagem, honra, privacidade, intimidade, direito à integridade física, essa série de direitos. E aí, quando a gente for falar em dano extrapatrimonial, né, então no dano patrimonial a gente está falando de dano moral, que é dano material, desculpa, que se divide em danos emergentes e lucros cessantes, e quando a gente for falar em dano extrapatrimonial, a gente está falando em dano moral. Tá? E aí é importante a gente estabelecer aqui que o dano moral, então o dano a esse patrimônio, a esses direitos, esses interesses não econômicos, personalíssimos da vítima, tá? Ele não fala, a gente não pode falar nesse caso em reparação, mas apenas em compensação, tá? Porque não é igual, a gente não pode falar que funciona da mesma forma a recomposição, tá, de um dano material e a recomposição de um dano moral. Né? Em que sentido? Bom, se alguém vai lá se eu vou lá e bato no carro de alguém, abalrou o carro de alguém, né, causa um sinistro e desse sinistro decorre a necessidade de sei lá, consertar o para-choque, a frente do carro, alguma coisa. Bom, eu vou lá e faço a reparação, né, pago o valor correspondente ao conserto do carro e pronto. Né? O patrimônio da vítima, ele volta ao status quo ante, tranquilamente. O carro valia, sei lá, 50 mil antes da batida, ele tem uma redução no seu valor, uma depreciação no valor por conta do dano de 4 mil reais, eu vou lá e pago os 4 mil reais, se repara o dano, tranquilo. Né? Voltamos tudo ao status quo ante, ele volta a valer 50 mil reais. Né? Agora, por outro lado, a gente não pode falar em reparação de um dano moral, de um dano a um bem, a um direito de personalidade, a honra, etc. Né? E aí a gente só pode falar no termo compensação. Por isso que o dano moral, a gente vai ver depois, em um momento específico, por isso que o dano moral é tão difícil de mesurar, de fixar. Né? Porque, vejam, não é igual. Não funciona da mesma forma. É só a gente pegar, simplesmente, dei o primeiro exemplo da reparação de um dano material, né? Vamos pegar um segundo exemplo, né? Na esfera de uma violação de direito de personalidade, direito à honra, direito à imagem, direito à intimidade, né? Que é a figura da menina que se deixa filmar pelo seu namorado, pelo seu ex-namorado lá, fazendo, sei lá, no ato sexual, do coito, né? E essas imagens acabam sendo divulgadas por ele nas redes sociais, no WhatsApp, etc. Qual o valor mensurável aqui? Como é que eu vou estabelecer? Como é que vai reparar esse dano à imagem, à intimidade, à honra dela? Não tem mais como reparar, não tem como voltar ao status quo ante. Então, é daí que a gente vai falar que a indenização do dano moral, ela não visa reparar o dano, porque o dano é irreparável. Ela visa simplesmente compensar, em parte, o prejuízo causado. Porque, nesse caso, qual é o valor que vai reparar o dano dela? 1 milhão, 2 milhões? Bom, é bastante dinheiro, mas não vai chegar nunca ao patamar de fazer as coisas reverterem-se ao status quo ante, ao que era antes. Então, essa diferença é importante. Bom, os requisitos do dano indenizado. Vamos lá. Quais são os requisitos do dano indenizado? O primeiro requisito é a é a violação do interesse jurídico de uma pessoa. Tá? Então,
todo dano, ele pressupõe sempre a agressão a um bem tutelado pelo direito, tá? Seja ele de natureza material ou não, tá? Então, todo dano pressupõe a agressão, né, a um bem tutelado pelo direito, seja ele de natureza material, então economicamente mensurável, ou não, tá? E volto a ressaltar, modernamente, desde 1968 pelo menos, isso é lugar comum para vocês, né? O direito brasileiro admite o dano moral, né? Até 2002, aliás, essa previsão do dano moral estava lá só no artigo 5º da Constituição Federal. Eu não estou com a Constituição Federal aqui. Aliás, vou fazer uma pausa aqui para pegar o meu vademecum. Voltamos em 1 minuto. Então, agora já devidamente na posse do meu vademecum, né? O artigo 5º, inciso 10, que fala lá, foi a primeira vez que foi reconhecido o dano moral, então está lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que diz que são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? E aí, por conta disso, o Código Civil 2002, ele vai inovar na legislação infraconstitucional e trazer lá no artigo 186, que configura o ato ilícito. Não, 186 não. No artigo 927, no momento que a memória nos traz, artigo 927, não, no artigo 186, desculpa, a visão nos traz. Deixa eu contextualizar para vocês, são 4 horas da manhã, a insônia me fez fazer uma gravação nesse horário. Então, diz aqui, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, artigo 186, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o que a gente tem é a possibilidade, o reconhecimento na esfera positiva, então, na Constituição e na legislação, do dano moral como um dano indenizável, coisa que não acontecia antes de 1988, quando o dano moral era reconhecido apenas em algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal que dizia respeito, por exemplo, ao dever de indenizar pela morte de um filho. Tá? Então, violação de interesse jurídico de uma pessoa, ainda que meramente moral. Tá? O segundo requisito, então, aí sim, que deu aqui. Aí sim, o segundo requisito vai ser a certeza do dano. Tá? Então, somente o dano efetivo é indenizável. Tá? Então, somente o dano certo e efetivo é indenizável. Ninguém pode ser obrigado a compensar a vítima, né, por um dano suposto, um dano abstrato ou um dano hipotético. Tá? Mesmo quando se trata de bens ou direitos personalíssimos, então direito de personalidade, ainda que não se possa apresentar um critério preciso para mensurar economicamente o dano, não quer dizer que não seja certo. Tá? Então, isso é um dado essencial. Aliás, quando a gente for falar em responsabilidade civil, a demonstração do dano é sempre um pressuposto essencial. Né? A demonstração do dano em juízo é sempre um pressuposto essencial para o ter direito à indenização. Né? Então, esqueci de fazer aqui. Tá? No caso do dano emergente, então o dano patrimonial emergente, ele é muito fácil. Então eu vou pegar, fazer um simples cálculo como era meu patrimônio antes da lesão e como era meu patrimônio depois da lesão, para ver se, para saber, para mensurar qual é o valor da indenização. No caso de lucro cessante, por outro lado, isso já leva um patamar um pouco mais complexo, né? Dado que tem que fazer uma análise
de como progrediria efetivamente o patrimônio da vítima no futuro. Já na seara dos danos morais, eu não preciso provar, obviamente, não preciso provar a extensão do dano em si, né, mas sim a violação do direito de personalidade. Né? Em determinadas situações, por exemplo, a gente vai ter o que a gente chama de dano in re ipsa, tá? Dano in re ipsa, que é aquele que é demonstrado pela força dos fatos, tá? Dos próprios fatos, que é, sei lá, é aquele que é evidente, tá? Como, por exemplo, quando alguém perde, quando a vítima, então, a vítima do dano, perde alguém próximo da família, um filho, um pai, né? Ou se tem um seu nome negativado. Um exemplo muito comum, inclusive, desse dano moral, desse dano in re ipsa, é justamente o dano moral decorrente da negativação do nome em cadastro de inadimplentes. Tem uma série de decisões que reconhecem, inclusive o próprio STJ. Deixa eu ver, acho que tenho anotado aqui. Ó, uma decisão no agravo regimental 1.379.761. Tá? A própria inclusão ou manutenção equivocada de alguém no cadastro de inadimplentes configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito. Tá? Então, tem várias decisões nesse sentido. Né? Eu não preciso, então, provar a extensão do dano, simplesmente provar que o dano existe. Tá? Provar que o dano existe. E isso ocorre, inclusive, quando a gente for falar depois, mais além na frente na nossa aula, sobre a perda de uma chance, tá? A certeza do dano ainda é um elemento essencial. E, por fim, a subsistência do dano. Tá? Terceiro requisito do dano indenizado. Se o dano já foi reparado, não existe mais razão para se falar em responsabilidade civil. Tá? Então, o dano tem que subsistir no momento da sua exigibilidade em juízo. Tá? O que significa dizer que não há que se falar em indenização do dano quando ele já foi reparado espontaneamente por quem o lesou, tá? Para quem causou a lesão ao direito do seu titular. Tá? Agora, obviamente, se a reparação foi feita por quem sofreu o dano, aí sim, a exigibilidade continua, não há que se discutir isso. Tá? Então, vamos primeiro agora falar do dano patrimonial, do dano material. Tá? Como eu disse para vocês, o dano material é aquele que se traduz numa lesão a um bem ou a um direito economicamente apreciável da vítima, né? Que é um exemplo clássico do abarroamento, ou palavra difícil, porque eu não falo uma palavra mais fácil, né? Mas essa juridicamente é como se fala do acidente de trânsito, então, o abarroamento de veículo. Então, o artigo 402 do Código Civil é aquele que trata do dano material, do dano patrimonial. Diz lá o artigo 402 caput. Salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Né? E aí, então, a gente vai ter os danos emergentes, que é o dano contemporâneo suportado pela vítima, a efetiva diminuição do seu patrimônio, o que a vítima efetivamente perdeu, né? E o lucro cessante, que é a frustração de um ganho que era esperado, de um acréscimo patrimonial que o lesado teria não fosse o fato danoso. A gente chama o dano emergente de dano positivo e o lucro cessante de dano negativo. Então, o que razoavelmente deixou de ganhar. Tá? O que razoavelmente deixou de ganhar. Então, aqui tem um conceito do Menezes Cordeiro, um autor de direito civil português,
que diz assim, ó, o dano emergente é o que resulta da frustração de uma vantagem já existente. O lucro cessante advém de uma não concretização de uma vantagem que de outra forma operaria. Então a gente pode falar assim, né, ou a gente pode dar como exemplo de lucro de dano emergente, né, aquele que tem seu carro abalroado por outro, né? Tranquilo. Então, quer dizer, como é que se recompõe o dano nesse caso? Se recompõe o dano simplesmente pegando, vendo qual é o valor do carro atualmente, né? Quanto ele diminuiu por conta do acidente, a famosa o orçamento que a gente vai fazer então em uma oficina especializada, né? Que pronto, o lesante, aquele que praticou o ato ilícito, ele repara o dano simplesmente pagando então esse valor para consertar o carro, né? Já o lucro cessante seria o caso em que alguém se utiliza daquele carro para viver, para lucrar. O caso do motorista de aplicativo, o Uber, ou então do motoboy, ou então do taxista. Bom, nesses casos aí, além de ter que compor o prejuízo atual, eu ainda preciso recompor, né, reparar o prejuízo futuro que essa pessoa vai ter por decorrência do ato ilícito que eu pratiquei. E aí vai acontecer de a gente ter que indenizar, né, o que ele razoavelmente vai deixar de lucrar por conta do meu ato ilícito, né? E aí no caso do motoboy, do Uber, do taxista, aí é tranquilo, não tem muita dificuldade, né? A gente vai fazer uma média do que ele lucrava, né, durante um determinado tempo, né, e depois exigir a reparação dessa média durante o período em que, por exemplo, o carro vai ficar parado para conserto. Tá? Então, não tem muita dificuldade. Obviamente que a gente vai se deparar com situações um pouco mais complexas no lucro cessante. Tá? Então, a primeira espécie de dano aqui é o dano emergente, então. Então, o dano emergente, como eu falei para vocês, é o dano positivo. Ele importa sempre uma efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima, né? Essa diminuição, ela não se dá apenas no patrimônio ativo, tá? Mas ela pode ser um aumento do passivo, naquelas situações em que a vítima está numa situação de insolvência. Tá? Bom, como regra, a reparação ela deve ser in natura, tá? E só excepcionalmente o direito admite a reparação pecuniária. Então, em tese, tá? E aqui vou ser bem tranquilo com vocês, porque não é a prática que a gente vê no dia a dia, tá? Mas em tese, né, quando há um dano, quando eu causo dano no patrimônio de alguém, né, o correto é eu recuperar e reparar esse dano, por exemplo, eu mesmo com uma obrigação de fazer. Então, eu recuperando o veículo, né, eu indo lá e consertando o veículo, eu mesmo, né, mas, né, e só excepcionalmente se admitiria a reparação em dinheiro, né? Então, vejam só o que diz o artigo 947 e o artigo 952. Né? Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Então, a regra é fazer a reparação, tá? Em natura, e só excepcionalmente, então, substituir essa obrigação de fazer com uma obrigação pecuniária, uma obrigação de dar quantia certa de dinheiro. A mesma coisa ali na parte final do 952. Então, faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Claro, quando a gente está diante de obrigações obrigações fungíveis, né? Bens fungíveis. Quando eu estou diante de um bem fungível,
aquele que admite substituição, se não me engano, o artigo 82 do Código Civil, vou ver aqui. Bom, ela em 80 é uma coisa, artigo 85, né? São fungíveis os móveis que podem substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, quando é possível fazer a substituição, quando o bem é fungível, né, eu faço a reparação in natura. Quando o bem é infungível, aquele que por leitura a contrapelo do artigo 85 são aqueles que não podem ser substituídos por outros de igual qualidade, né, espécie, qualidade e quantidade. Aí, quando eu estou diante de bens infungíveis, só resta a reparação do dano, tá? A reparação do dano de forma pecuniária. Tá? Então, faltando a coisa, dever ser reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Né? O dano que deve ser reparado, no caso do dano emergente, sim, eu tomo Coca-Cola às 4 horas da manhã. Tá? O dano que deve ser reparado, no caso do dano emergente, né, é o dano efetivo. Tá? Então, quer dizer o seguinte, pensa lá um caso, reparação do dano efetivo. Meu videozinho ficou bem em cima, pelo menos na minha gravação. Eu não sei como é que fica no caso de vocês. Então, o que eu quero dizer que a reparação deve ser dano efetivo? Imagina lá um caso em que alguém vai lá, tá? Porque, vamos pensar, a regra é o seguinte, a regra é, bom, alguém bateu no meu carro, tá? Alguém me bateu no meu carro, eu vou lá, afiro, faço um laudo, sei lá, um orçamento, na verdade, estabelecendo quanto vai custar para arrumar o carro, ingresso com ação judicial e, com base naquele laudo, o juiz vai condenar, naquele orçamento, o juiz vai condenar o devedor a pagar aquela quantia estabelecida. E daí, com essa quantia, ou ele paga a quantia, ou ele se obriga a fazer a reparação in natura do veículo, né? A gente, como regra, eu falo para vocês, a gente acaba pedindo a reparação pecuniária, por ser mais fácil, né? E aí, beleza, daí acontece o reparo do veículo. Só que, obviamente, mesmo um sistema de juizado especial, isso pode levar algum tempo. O Poder Judiciário é lento. Né? O acesso ao Poder Judiciário ele é fácil, mas a resposta do Poder Judiciário, justamente pela facilidade do acesso, ela é lenta. Né? Então, o que acontece? A prática estabeleceu o seguinte, alguém bate no meu carro, eu vou lá, faço o orçamento em três oficinas distintas, 3 martelinhos de ouro distintos, vamos dizer assim, né? E aí, com base nesses 3 orçamentos, eu escolho um para fazer a reparação. Faço a reparação do veículo e aí ingresso um juízo pedindo a restituição do valor que eu despendi. Tá? Peço a restituição do valor que eu despendi. Apresentando, então, para o juiz, dizendo assim, ó, já fiz a reparação, fiz com base no orçamento tal, mas eu tinha outros 2 orçamentos justamente para dar um parâmetro para o juiz de que aquele conserto foi feito de forma razoável. Não estou pedindo um valor muito acima do que era a prática do mercado. Tá? E aí, mas aí pensa o seguinte, pensa a situação em que eu tenho 3 orçamentos, eu reparo pelo valor mais baixo, então pelo orçamento mais baixo, tá? Eu não posso pretender, depois em juízo, querer ser restituído pelo valor do orçamento mais alto. Tá? Então, a reparação é do dano efetivo, do que eu efetivamente despendi. Eu não posso ficar batendo aqui, porque você não tem minha tela. Do que eu efetivamente despendi, né, para reparar o dano que eu sofri.
tá? Para reparar o dano que eu fiz. Eu não posso querer uma reparação num valor superior do que aquele efetivamente gasto por mim na hora de reparar. Então, isso é uma coisa importante. Uma coisa também que não diz respeito só ao dano emergente, mas de forma geral, tá? É o tema da reparação do dano, é a questão do valor do dano. Né? A gente adota duas teorias, a gente conhece duas teorias, né? Que é a teoria da diferença e a teoria do interesse. Tá? A teoria da diferença é aquela que leva em consideração, né, o patrimônio. Simplesmente ela pega o patrimônio da vítima, tá? E faz um cálculo. Tá? Qual era o valor do patrimônio antes e depois do evento lesivo? Tá? A diferença entre o antes e o depois, por isso teoria da diferença, tá? É o valor que a vítima vai ter direito à indenização. Tá? No entanto, o que a gente tem é que, atualmente, na modernidade, a gente, no direito civil contemporâneo, a preocupação ela não está exclusivamente no patrimônio da vítima, mas sim no todo o fecho de direitos que envolve, né, a pessoa em si. Né? E aí, então, se estipulou ou se criou uma outra teoria, que é a teoria do interesse, que tem aqui o conceito, mais ou menos, a partir do Ponte Miranda. Então, a indenização não é segundo o valor comum, aquele de mercado do bem, mas pelo valor em que verdade, tá? Em que em verdade esse bem tem para o lesado, tá? Então, mas pelo valor em que, que em verdade tem para o lesado. Então, eu não vou reparar apenas o dano efetivo, não, desculpa, o dano patrimonial, tá? Mas eu vou poder exigir reparação também por outros valores, não apenas a diferença no meu patrimônio antes e depois, mas também vou ter direito à reparação, tá? Por esse outro conjunto de lesões que a diminuição do meu patrimônio causa. Tá? Daí porque a possibilidade de acumular, tá? O dano moral, tipo, o dano emergente, o dano patrimonial, com o dano moral. Né? Existe essa possibilidade de acumulação. Né? Daí porque existe a súmula 491 do STF, que diz assim, ó, oh, peguei a súmula errada. Não, a súmula 37 do STJ, né, que estabelece a possibilidade de acumulação, tá, de danos morais e materiais decorrentes do mesmo fato. Então, eu posso exigir, e a súmula 37, mas eu não achei aqui. Ó, são acumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Né? Então, o dano, a reparação do dano emergente não exclui a possibilidade de eu exigir, de eu requerer dano moral também, tá? Por conta dessa diminuição do meu patrimônio. Bom, daí a gente chega então na questão do dano reflexo ou ricochete. A regra, e a gente vai estudar isso melhor quando falar em nexo de causalidade, é o que a gente chama é a impossibilidade de indenização do dano remoto. O dano remoto é aquele que decorre indiretamente e de forma imediata do ato ilícito, tá? A gente vai estudar depois melhor. Bom, mas existe aqui a possibilidade de indenização pelo dano reflexo ou ricochete, tá? O que é o que é o dano ricochete, tá? O dano reflexo, tá? É quando alguém sofre, tá, um prejuízo por conta de um dano sofrido por terceiro, por outrem. Então ali, ó, tá ali. O exemplo é o dano morte, tá? O dano morte, que tá ali no artigo 948, inciso 2 do Código Civil, falaremos dele mais adiante, né? Então, que é aquele que o familiar tem direito a uma pensão, a indenização decorrente da morte de um parente, tá? Decorrente da morte de um parente. Mas vejam só, o enunciado 560 da sexta jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal,
ele diz o seguinte, ó, no plano patrimonial, a manifestação do dano reflexo ou por ricochete não se restringe às hipóteses previstas no artigo 948 do Código Civil. E a gente vai ter várias situações interessantes de dano reflexo ou ricochete, por exemplo, quando familiares de uma pessoa falecida ingressam em juízo requerendo indenização por danos morais, né, pela inscrição indevida do nome dela, da falecida, no cadastro dos inadimplentes. Né? Tem várias decisões, inclusive do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, reconhecendo a legitimidade dos familiares para pleitear dano moral nesse caso, ainda que esse dano seja um dano reflexo, seja um dano ricochete. Tá? Aqui eu trago um precedente também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que a sócia de uma empresa, então a pessoa física, sócia da empresa, ela ingressa com uma ação de dano moral, dano material e moral, tá? Que a sua empresa sofreu. Mas que de alguma forma atingiu bem jurídico tutelado dela, pessoa física. Então, o ato ilícito contra a pessoa jurídica causou também dano, lesão ao direito a interesse tutelado da pessoa física. Né? Então, aqui o Tribunal de Justiça reconheceu a ação tinha sido extinta em primeiro grau pelo juiz, porque ele teria reconhecido a ilegitimidade passiva, ele disse, ativa, desculpa, da autora, né? Disse que ela não tinha direito a pleitear danos morais nesse caso, né? Porque quem tinha sofrido dano foi a empresa, a pessoa jurídica, e o Tribunal de Justiça reformou a decisão no sentido de forçar forçar o juiz a julgar de novo, né, porque por isso que a sentença foi desconstituída, né, justamente reconhecendo que a sócia, tá, também tem legitimidade de propor a ação aqui, por dano material e dano moral, uma vez que, como eu disse, a lesão, o ato ilícito contra a pessoa jurídica causou lesão a direito da pessoa física, da pessoa natural. Logo em seguida, também, desculpa. Logo em seguida, também, lucro cessante. Tá? Se o dano emergente é o dano positivo, tá? É o dano direto e imediato, tá? A interesse ou bem já existente da vítima, né? O lucro cessante, ele é o dano imediato e futuro, tá? É um dano a um bem ou um interesse futuro, tá, da vítima. O caso do dano aqui, né, que sofre, por exemplo, o advogado que em decorrência de um acidente de trânsito fica impossibilitado de trabalhar por vários meses, né? A ideia aqui básica é que esse dano ele tem que ser certo, de novo, mesmo se tratando de lucro cessante, de uma probabilidade do dano, esse dano tem que ser certo, tá? Bom, e uma das coisas mais complexas aqui quando a gente fala em lucro cessante se diz respeito à fixação do dano. Então, ao que diz aqui o Rui Stocco. O critério acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto. Então, o critério acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares do caso. Então, aqui tem que fazer um juízo de probabilidade feito pelo juiz. Tá? Aí eu trago aqui alguns exemplos da jurisprudência. Né? Então, diz aqui o julgado aqui do STJ. Ó, a reparação dos danos patrimoniais tem por finalidade de fazer com que o lesado não fique em uma situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento lesivo. Isso porque o direito brasileiro ele não aceita o que a gente chama de enriquecimento sem causa. Tá? Que é uma das razões por que não se aceita o punitive damages no Brasil, né, os danos punitivos. Tá? Então, volto ao julgado aqui do senador ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Tá? Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação. Né? Aqui também outro julgado, acho que estou em cima dele,
né? Que diz assim, os gastos mensais da parte demandante constituem fato confessado por ela mesma, em seu depoimento, não dependendo, portanto, de prova no teor disposto no artigo 334, inciso 2 do Código de Processo Civil. Isso é no Código Civil, Código de Processo Civil antigo, tá? De 73. Nessa tria, entendido lucro cessante como a perda de um ganho esperado da renda bruta mensal normalmente oferida pelo autor, devem ser descontadas as despesas necessárias ao exercício da profissão em homenagem ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Tá? Sigamos aqui. Daí eu coloco aqui justamente o que eu falei para vocês. O juiz não pode fazer para definir se há ou não lucro cessante, né? Ele tem que fazer um juízo de probabilidade, tá? De forma que esse lucro ele tem que ser certo e provável, tá? Não posso indenizar por lucro hipotético. E aí eu trago aqui uma notícia, né? Eu não consegui achar o julgado, porque provavelmente não deve ter saído ainda o acordo, né? Que diz assim, ó, o STJ nega indenização de lucro cessante, a lógica que não pode ser aberta. E daí o caso aqui, não sei se pegou todo o caso, era uma empresa que era uma loja, né, que não tinha se estabelecido ainda, né? E aí a construção onde ela ia do shopping, né, em que ela ia se vender, não, se alocar. Então, acabou atrasando demais, né, não teve início. E aí ela pediu a rescisão do contrato, a empresa pediu a rescisão do contrato e lucros cessantes, né, já que ela deixou de lucrar de alguma forma ali naquele caso. Deixar de lucrar. O STJ ela negou essa indenização por entender que nesse caso havia apenas um lucro hipotético e não provável. Tá? Existe uma hipótese de lucro, uma possibilidade, mas não uma probabilidade de lucro. Tá? E aí tem alguns casos aqui que eu quero analisar com vocês, ainda no que diz respeito ao lucro cessante. Então, o lucro cessante decorrente de atraso de entrega de imóvel. O STJ ele tem teses, vocês podem ler ali, que havendo cláusula penal, ou seja, havendo uma multa contratual, tá? Para compensar o promitente comprador, tá? Por um eventual demora atraso na entrega do imóvel por parte do promitente vendedor, né? A multa em si, ela já serve para compensar eventuais prejuízos futuros que o promitente comprador possa ter, né? Então, eu não posso acumular a multa contratual com o lucro cessante. Então, tá o tema 790, tá? Que diz assim, ó, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua acumulação com os lucros cessantes. Tá? Então, isso é uma coisa importante, né, que, obviamente, que se não houver multa contratual, aí não há que se falar de impossibilidade, tá? Impossibilidade de meu Deus, me fugiu agora. Bom, impossibilidade de exigir lucro cessante, tá? É isso que eu ia falar. Então, havendo multa contratual, meu Deus. Havendo multa contratual, é possível sim exigir, não havendo se for multa contratual, é possível exigir lucro cessante. E aí eu trago aqui alguns casos também interessantes, né? Aqui, o caso da indenização do lucro cessante decorrendo da recusa de vender. Então, uma pessoa que ela detinha a exclusividade de venda, não, desculpa, uma empresa que vendia uma determinada marca, né, que a partir de um determinado momento fez um contrato de exclusividade com outra empresa, tá, e deixou de vender, né, impossibilitando que aquela empresa que há longo tempo vinha comercializando aquela marca, pudesse continuar a vender. Daí o tribunal entendeu, o STJ também entendeu que havia sim lucro cessante, dever de indenizar tanto da marca quanto daquela que
que adquiriu a exclusividade para comercialização no Brasil. Né? Então, um outro exemplo interessante de lucro cessante está nos alimentos indenizatórios. Então, a gente tinha falado ali de 1948, que é o dano ricochete, né? Então, diz ali em 1948 o seguinte: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Bem, esses são os danos emergentes. São aqueles danos imediatamente suportados pelos parentes, né? Pelos parentes, pela família. E aí, no inciso 2, a gente vai ter os lucros cessantes. Na prestação de alimentos a pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Tá? Então, aqui a gente vai ter, então, uma decisão do STJ. Né? Primeiro, a duração provável aqui, por duração provável, tem-se que deve-se levar em consideração a vida, a expectativa de vida, tá? Calculado pelo IBGE. Parece que agora está 75,6 anos. Tinha feito essa anotação em algum lugar, mas eu perdi aqui no meio das minhas coisas. Então, daí que tem uma decisão do STJ, falou da pensão mensal indenizada devida aos pais pela morte de filho menor, né? Claro que daí vai dependendo das circunstâncias, essa análise, por quanto tempo dura essa pensão, então, qual é o termo final dessa pensão, né? Mas aqui a gente tem um exemplo, tá? De pensão mensal. Então, a pensão mensal indenizatória devida aos pais pela morte dos filhos deve ser fixada em valor equivalente a 2/3 do salário mínimo dos 14 aos 25 anos de idade, reduzido então a 1/3 até a data que o decúbito completaria 65 anos. Tá? Então, vejam, daí foi fixado aqui. Aliás, essa decisão de 2013 não está muito de acordo com o que estabelece o STJ, de forma geral, apesar de estar aí, né, do próprio STJ, mas o STJ hoje ele estabelece como termo final, né, a idade, a expectativa de vida da vítima, né, aliás, da vítima não, do brasileiro em si. Né, e se a vítima tem, até isso é outro dado interessante, se a vítima tem mais do que a expectativa de vida, então uma pessoa que morreu lá com 77 anos, né, vítima de homicídio, né, aquele que causou o ato ilícito, ele vai ter o dever de indenizar para pagar essa pensão por mais 5 anos. Isso é entendimento também já consolidado do STJ. Então, para a pessoa que está acima da expectativa de vida do brasileiro, a indenização dessa pensão seria por mais 5 anos. Tá? Então, continuamos aí com o lucro cessante. E aqui, nós estamos já adiantando uma parte da matéria. Eu vou tentar tratar nesses vídeos da maior parte do conteúdo já. Então, tentar resolver tudo para a gente dar conta de todo o conteúdo. Então, o artigo 944, ele fala, no caso de lesão, a ofensa e tal, o ofendido das despesas... Bom, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento dos lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido, desculpa. O 950, por sua vez, diz: se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento de lucros cessantes, até o fim da convalescência, então despesas de tratamento, a gente pode dizer que são danos emergentes, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para a qual se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. É para isso que geralmente a gente constitui patrimônio. Aí, aqui eu trago também uns exemplos. Então, tenho aqui um julgado do STJ também, que diz assim, direito civil, responsabilidade, pensão pela perda da capacidade laboral. É devido o pagamento da pensão à vítima de ilícito civil em razão da diminuição de sua capacidade laboral temporária, a contar da data do acidente até a convalescença.
independentemente da perda do emprego ou da redução dos seus rendimentos. Isso acontece independentemente de se a pessoa está empregada ou não, tá? O artigo 950 do CC, do Código Civil, então, ao tratar do assunto, não cria outras condições para o pagamento da pensão civil, além da redução da capacidade para o trabalho. Ademais, a indenização de cunho civil não se confunde com aquela de natureza previdenciária, sendo irrelevante o fato de que o recorrente, durante o período de seu afastamento do trabalho, tenha continuado a oferir renda. Então, veja, é possível acumular, tá, essa pensão, tá, com auxílio-doença. Tá? Um não exclui o outro, tá? Porque são fatos geradores distintos. Tá? São fatos geradores distintos. E aí eu tenho uma outra decisão aqui também do STJ, que diz respeito com a pessoa que tem perda permanente na capacidade laboral. E aí, nesse caso, a pensão ela não fica limitada à expectativa de vida da pessoa, mas sim ela vai ser vitalícia. Tá? Então, aqui, ó, vou ler para vocês aqui. Um precedente, direito civil, responsabilidade civil, acidente de trânsito com vítimas, perda permanente da capacidade laboral, pensão vitalícia. É vitalícia a pensão fixada em ação indenizatória por danos causados no acidente automobilístico, na hipótese de perda permanente da capacidade laboral da vítima. O magistrado, ao estipular a periodicidade da pensão na ação indenizatória, leva em conta a duração temporal da incapacidade da vítima, considerando o momento da consolidação de suas lesões, as quais podem ser temporárias ou permanentes. A pensão correspondente à incapacidade permanente é vitalícia, conforme previsto no artigo 950 do Código Civil. Assim, no caso de da pensão ser devida à própria vítima do acidente, não há de falar em limitação do pensionamento até a idade provável de sobrevida da vítima, como ocorre nos casos de fixação em pensão em razão de homicídio, 948.2, que a gente viu anteriormente. Pois mesmo após atingir essa idade limite, continuará o ofendido necessitando da pensão, talvez até de forma mais rigorosa, em função da velhice e do incremento das despesas de saúde. Então, deixar claro aqui, quando se trata de 948, esses dois, a pensão devida aos familiares da vítima, essa pensão vai ser fixada, o termo final dela vai ser fixado até no que seria a expectativa de vida média do brasileiro, 75,6 ou 76,5, segundo o IBGE 2019. Tá? Agora, se tratando da pensão do 950, né, que é aquela que é devida à própria vítima, aquela que sofreu a redução permanente da sua capacidade laboral, essa pensão vai se estender, o termo final dela vai ser a própria vida da vítima. Então, vai ser vitalícia. Se ela viver mais que os 76 ou 75 anos ali, até os 80 ou 90, bom, a pensão é mantida e, aliás, como diz o precedente aqui, pode ser, então, até aumentada, né, por conta da idade da vítima. Tá? Paramos aqui. Bom, daí a gente chega agora à perda de uma chance. Então, o que é a perda de uma chance? A perda de uma chance é a desaparição da probabilidade de um evento favorável, quando essa chance aparece suficientemente séria. Tá? Então, o lucro cessante é o quê? O lucro cessante é a indenização por um lucro certo e provável. Tá? Um lucro certo e provável. Agora, a perda de uma chance ela vai um pouco mais além. Tá? Ela visa indenizar, além do lucro certo e provável, né, aquelas situações em que existia uma probabilidade de um determinado evento favorável à vítima, e essa probabilidade não acontece em decorrência de um ato ilícito, né, do ofensor, né? Então, é o caso do advogado que perde o prazo para contestar uma ação ou deixa a ação prescrever sem ingressar com ação competente, ou então não recorre. É o caso do médico que, por negligência, deixa de aplicar o tratamento correto à vítima, né? E aí a vítima frustra uma possibilidade de cura da vítima, né? Então, aliás, a responsabilidade por perda de uma chance, ela foi por muito tempo conhecida como responsabilidade por perda de uma chance de cura,
né, justamente, e foi elaborada lá no direito francês justamente por conta da responsabilidade civil do médico. Né? E daí, então, diz aqui, ó, o Rafael Petef da Silva, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, aliás. A chance representa uma expectativa necessariamente hipotética. O lucro cessante, ele não era hipotético. Tá? O lucro cessante, ele era certo, tá? Provável e certo. Tá? Materializado naquilo que se pode chamar de ganho final ou dano final, conforme o processo aleatório. Entretanto, quando esse processo aleatório é paralisado por um ato imputável a outrem, né, a vítima experimentará a perda de uma probabilidade de um evento favorável. Essa probabilidade pode ser estatisticamente calculada, a ponto de lhe ser conferido um caráter de certeza. E existe eu botei ali, não vou entrar muito nessa discussão, mas existe uma discussão bem profunda no direito civil sobre a natureza jurídica da perda de uma chance, se ela seria uma espécie de indenização por dano emergente, uma espécie de indenização pelos lucros cessantes, ou ainda um dano autônomo. Né? Não seria nem a hipótese de dano emergente, nem a hipótese de lucro cessante. Tá? Eu acredito que o lucro cessante pode ser excluído aqui da perda de uma chance. Não, quando a gente fala em perda de uma chance, a gente não está falando de lucro cessante, uma coisa distinta do lucro cessante, porque o lucro cessante exige essa probabilidade, essa certeza e probabilidade. Né? Ficando aqui entre o dano emergente ou o dano autônomo, eu não tenho uma posição muito firme sobre isso. Tá? Então, aqui a gente tem os critérios para fixação, para aplicação da teoria. Então, diz aqui, ó, a perda de uma chance repousa sobre a possibilidade, uma possibilidade e uma certeza. É verossímil que a chance poderia se concretizar. É certo que a vantagem esperada está perdida. E disso resulta o dano indenizável. Então, aí, a partir dessa frase do Miguel Kufuri Neto, tá? A gente pode estabelecer os critérios razoáveis para a aplicação da perda de uma chance. Tá? Então, existe uma incerteza sobre o prejuízo, mas uma probabilidade quanto à perda, né, da vantagem, da possibilidade, tá? Da vantagem. Tá? Então, aí é que está o critério para aplicação. Daí, portanto, que Fernando Noronha, tá? Que também é um autor de direito civil português que acabou vindo morar aqui em Florianópolis, né? Ele vai falar assim, ó, para tal, em primeiro lugar, importa averiguar se a chance perdida era real e séria. Se for, haverá obrigação de indenizar. Se ela não tiver caráter meramente hipotético, não. Ou, tipo, se ela tiver caráter meramente hipotético, não. E para saber se a oportunidade era real e séria, haverá que recorrer às regras de experiência comum, subministradas para a observação do que ordinariamente acontece, como dispõe o artigo 335 do Código Civil. Então, aqui, na verdade, atualmente, no 375 do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 375 do Código de Processo Civil fala assim, ó, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica ressalvada quanto a estas, o exame pericial. Então, compete ao juiz, tá, no exercício do seu poder jurisdicional, verificar, tá, a partir de sua experiência comum, se aquela chance era real e séria. Tá? Se existia uma probabilidade, uma possibilidade daquilo se concretizar. Tá? Esse é um dado elementar. E aí a gente tem um precedente aqui, tá? De concurso público. Então, no caso, aqui o concurso público, eu vou pegar aqui depois uns outros casos para a gente discutir, mas de alguém que foi aprovado apenas na primeira fase do concurso público. E aí olha o que o STJ estabelece. O agravante logrou aprovação apenas na prova de conhecimento. Dessarte, ficaram pendentes as 4 fases seguintes da primeira etapa, compreendendo os seguintes exames: psicotécnico, médico, capacidade física e motricidade, e ainda a segunda etapa, de caráter eliminatório, curso de formação. A pretensão, então, não encontra amparo na teoria da perda de uma chance,
tem também o nome em francês, perte d'une chance, perte d'une chance, pois ainda que seja aplicável quanto ao ato ilícito, quando o ato ilícito resulte na perda da oportunidade de alcançar uma situação futura melhor, é preciso, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, que se trate de uma chance real e séria que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. Então, aqui o STJ afastou a possibilidade de indenização por perda de uma chance, justamente porque entendeu que, por ter sido aprovada apenas na primeira fase do concurso, tá, não há que se falar, né, em perda de uma chance, porque a probabilidade, tá, de real e séria, né, a existência de uma chance real e séria era muito pequena, dado que haviam ainda outras várias fases do concurso, né? E aí a gente vai ter aqui, no entanto, outras situações. Eu tenho aqui um caso do advogado, então, mandato, indenização, dano moral, advogado, ajuizamento intempestivo de ação trabalhista para o qual havia sido contratado, hipótese de perda, né, gente, perda, por favor, não é perca, né, de uma chance para o cliente. Desídia profissional, caracterização, cabimento. Advogado que contratado para ajuizar a reclamação trabalhista não faz a tempo, causando ao seu contratante a perda da chance de que seu pleito fosse conhecido. Responde pelo prejuízo moral decorrente de sua conduta desidiosa. Então, vejam só, nesse caso aqui, o advogado ele não propôs a ação trabalhista dentro do prazo prescricional de 2 anos, né? E aí fez com que o seu cliente tivesse um prejuízo, e aí a indenização do prejuízo, tá? A indenização do prejuízo, tá? Tem aqui também outros casos. Eu tinha aqui separado um de concurso público também, que eu vou achar aqui. Que é um caso de um cursinho desses para concurso público que se comprometeu a levar os candidatos até, transportar os candidatos até a prova. E aí atrasou e os candidatos não conseguiram ingressar na prova. E aí acabou que o cursinho foi obrigado a indenizar, então, os candidatos. Tá aqui, ó, ação de indenização. Autor que contratou com a demandada serviços de ensino, nos quais incluído transporte para a realização do concurso público. Atraso decorrente de má prestação do serviço que importou em perda de horário para o ingresso no prédio, onde se realizariam as provas. Perda de uma chance configurada. Indenização arbitrada com moderação. Responsabilidade da recorrente firmada em razão de ter sido, através dela, promovida a contratação do transporte. Então, vejo que nesse caso aqui, né, o Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal do Rio Grande do Sul, ele reconheceu a possibilidade de indenização contra o cursinho, né, contra o cursinho. Bom, e aí um critério complexo aqui é a fixação da indenização por perda de uma chance, né? Obviamente que, por exemplo, aqui, nesse caso, o cursinho não vai ser obrigado a ressarcir, né, a indenizar o candidato ali com o salário que ele esperava ganhar, a remuneração que ele esperava ganhar, caso efetivamente estivesse passando no concurso público, né? A indenização aqui fixada vai ser decorrente de um cálculo matemático, aritmético mesmo, né, de probabilidade, né? Um dos casos talvez o leading case da perda de uma chance no Brasil é o caso do Show do Milhão. Todo mundo lembra do Show do Milhão, mesmo quem não era vivo na época, né? Mas o Show do Milhão era aquele programa do Silvio Santos em que alguém se submetia lá a uma bateria de perguntas, né? E lá no final tinha a pergunta do milhão, né? E aí o candidato tinha que responder aquela pergunta, né? Podia ligar para um amigo, pedir ajuda dos universitários, eu não lembro qual era a outra ajuda que ele tinha, mas tinha mais uma, acho que para ajuda para a plateia, não lembro o que era, né? E daí na última pergunta se ele respondesse certo a pergunta, ele ganhava 1 milhão. Se respondesse errado, perdia tudo, né? Voltava para casa sem nada, só com a passagem de volta, né? Mas ele tinha também a possibilidade de não responder
a última pergunta e ficar com o que ele tinha ganho até então. E aí, a gente tem um caso concreto. O cara que chega lá na pergunta do 1 milhão, né? E aí a pergunta do 1 milhão para ele é: a Constituição reconhece direitos dos índios de quanto do território brasileiro? Tá aqui, ó, uma pergunta aqui que foi feita. Então, a Constituição reconhece direitos dos índios de quanto do território brasileiro? Eu já fui mal formulado, né? 22%, alternativa A, 22%, alternativa B, 4%, alternativa 3, C, né? E 10%, alternativa D. Bom, a pergunta foi bem difícil, por óbvio, e aí o participante ele se recusou a responder a pergunta e embolsou lá os 500 mil reais. Tá? Embolsou lá os 500 mil reais. Bom, o que acontece? Posteriormente, ele descobriu que, e é fato, a Constituição Federal não estabelece esses percentuais de área destinada aos indígenas. Né? Não tem um percentual nem mínimo nem máximo. Né? E aí ele ingressou com uma ação judicial requerendo a indenização. Né? Ele pediu lá a indenização justamente com base na teoria da perda de uma chance. Ele recorreu pedindo a indenização dos 500 mil reais. Dos 500 mil reais. Tá? No entanto, o STJ, quando ele fixou, e isso daí foi decidido lá no STJ, quando ele fixou o valor, tá? Ele não fixou o valor no patamar de 500 mil reais, como foi pedido, mas sim em um quarto disso, tá? Um quarto disso. Sim, eu estou pegando a calculadora para fazer cálculo de quanto seria um quarto. 125 mil reais, tá? Então, o STJ arbitrou a indenização no valor de 125 mil reais. Por quê? Agora, pegou os 500 mil reais, dividiu pelas 4 perguntas, né? Qual era a probabilidade de ele acertar? A probabilidade dele é de um quarto, né? 25%. E aí, então, foi esse o valor da indenização. Claro, nem sempre vai ser tão fácil assim. Né? Em alguns critérios vai ser bem mais complexo a gente verificar isso. Tá? Então, esse caso, inclusive eu vou ler aqui para vocês o acórdão, né? Ele ficou famosíssimo, que foi a primeira vez que foi reconhecido por um tribunal superior a hipótese de perda de uma chance. Então, isso aqui, ó, recurso especial, indenização, impropriedade da pergunta formulada em programa de televisão, perda da oportunidade. O questionamento em programa de perguntas e respostas pela televisão sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativa às terras preservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, então primeiro e segundo grau, a impossibilidade de prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir ao participante pelo que razoavelmente havia deixado de lucrar pela perda da oportunidade. Nesse caso aqui, o STJ está também, né, vamos falar aqui, está reconhecendo a perda de uma chance como modalidade de lucro cessante. Tá? Mas então, esse foi o leading case, tá, da perda de uma chance. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar exclusivamente de dano moral. Tá? No nosso próximo vídeo, então, dano moral e depois nexo de causalidade.